É verdade. Essa seria uma das perguntas que eu perguntaria no final. Já que você respondeu quanto ao MMA e o Jiu-Jitsu, você acredita que existe alguma chance de estar nas Olimpíadas? Cara, o Jiu-Jitsu a gente fez uma campanha muito forte no Sensei assim que saíram as definições de que o Brasil seria a sede, né, do Rio 2016. A gente fez uma campanha muito forte, a gente conseguiu, inclusive, chegar ao NUSMA, e o NUSMA, assim, ele foi muito rigoroso no que ele diz, assim. Ele disse que a chance não existe, entendeu? Assim, numa última análise, pelo que eu entendi, ele disse que a chance não existe. Mas é o que eu estou te falando, isso tudo depende do apelo, né? O MMA também já foi condenado antes de nascer aqui no Brasil, ele já foi abortado antes de nascer e não conseguiram fazer o aborto, né? Ele foi mais forte do que a própria força da Globo. A Globo teve que se render à força do MMA. O Jiu-Jitsu não tem o apelo do MMA. Eu sou apaixonado pelo Jiu-Jitsu. E enquanto eu estive à frente do Sensei, eu colocava o Jiu-Jitsu sempre que possível. Na maioria dos episódios tinha Jiu-Jitsu e as coberturas dos eventos da CBJJ e da IBJJF, né, tanto os eventos nacionais como os internacionais, a gente fazia cobertura. Eu acho que é uma arte legitimamente, genuinamente brasileira. Vejo muita técnica, vejo muita disciplina e vejo toda essa questão disciplinar que a gente carrega para a vida, da determinação, da obstinação, do respeito ao adversário, da autoconfiança, da superação das adversidades, da resiliência, até mesmo da higiene. Você não entra num evento com um kimono sujo, você não entra num evento, ou você não vai à academia com uma unha grande, né, que possa cortar o seu adversário. Então são milhões de variáveis, né, são milhões de detalhes que eu acho que fazem do jiu-jitsu, assim como qualquer outra arte marcial. Estou falando do jiu-jitsu porque foi a questão. Mas tanto o karatê, o judô, mas esses esportes já têm já conquistaram esse status, e o jiu-jitsu não. E isso é o que mais me impressiona, né? Porque não haveria Ultimate, não haveria Dana White, não haveria MMA se não houvesse o jiu-jitsu, que o Carlos e o Hélio Gracie adaptaram, revolucionaram e transformaram para que fosse o jiu-jitsu brasileiro. Essa é a realidade. Então a gente tem que voltar às origens e dar o crédito ao jiu-jitsu, porque sem Hélio Gracie, sem Carlos Gracie, sem jiu-jitsu, não teria Dana White, não teria John Jones, não teria Ultimate. Então o apelo é inegável, né? Porque é a mesma coisa. O MMA ele engloba tudo, ele engloba o jiu-jitsu, ele engloba o boxe. Ele engoliu o boxe, ele vai engolir o jiu-jitsu, ele vai engolir uma luta de wrestling, porque o MMA é o saladão de frutas, né? Tem tudo ali envolvido. É muito mais televisivo, é muito mais dinâmico. Mas o jiu-jitsu por si só é muito interessante, é muito televisivo, dependendo das regras ou dependendo da edição. E eu aposto ainda que o jiu-jitsu vai ter muita audiência, vai ter muita popularidade, porque ainda somos disparadamente os melhores do mundo. Não quer dizer que não quer dizer que seremos, não existe mais essa supremacia absoluta. Os gringos estão chegando aí realmente lá fora, é uma loucura. Na Europa é uma loucura. Não existe crise, por mais que a Grécia, a Espanha, a Europa, os países europeus estejam em uma grave crise. O europeu é um evento que a cada ano cresce 20%, vive lotado, eles não economizam na inscrição, na compra de artigos da Fightwear, porque existe um mercadinho, né, dentro do evento vendendo artigos de Fightwear. E a cada evento europeu se supera. Nos Estados Unidos também o número de praticantes cresce, o número de competidores cresce, o número de graduados cresce e o número de campeões cresce. Então, quer dizer, o jiu-jitsu é um esporte democrático, quem se aplica, quem se doa, aprende e aprende bem. Eu acho que os brasileiros levam vantagem porque os brasileiros são muito virtuosos, são muito talentosos, esportivamente falando, né? Seja na capoeira, seja no boxe, seja no futebol, seja no jiu-jitsu, mas é uma questão de dedicação, né? Não sei se é tão talentoso
certeza, né? E então, falando desses tantos anos que você tem já caminhado nessa longa estrada aí, vencendo muitas e muitas batalhas, eu acho que é até difícil você dizer isso, mas não custa perguntar. Qual o momento mais marcante que você já viveu em toda essa história que você, ou se não, se presenciou no esporte? Eu acho que, tecnicamente falando, assim, de uma forma profissional, eu acho que o divisor de águas, para mim, foi a vitória do Cigano ao vivo na Globo. Eu entendo que a luta do Anderson contra o Vitor Belfort tenha sido realmente um catapultador, né, se quiser que existe essa palavra, catapultou o esporte de uma forma, a popularidade do esporte aqui no Brasil. Todo mundo queria ver o Vitor e o Anderson. O Vitor, por ser uma pessoa extremamente pública no Brasil, né, todo mundo conhece a trajetória do Vitor, todo mundo conhece o drama pessoal do Vitor, todo mundo conhece o Vitor Belfort, e conhecia no momento até mais do que o próprio Anderson Silva, que já tinha feito, se eu não me engano, 7 ou 8 defesas de cinturão. Mundialmente o Anderson já era um cara muito famoso, mas aqui no Brasil o Vitor era um cara ainda mais famoso do que o Anderson. Aquela luta entre o Anderson e o Vitor realmente foi muito importante para a popularidade do esporte aqui no Brasil, mas na minha opinião o fator determinante para a aceitação do MMA no Brasil foi uma transmissão, a primeira transmissão ao vivo do Ultimate pela Globo, com a narração do Galvão Bueno, eu tendo o Vitor Belfort como comentarista, o cinturão peso pesado indo parar nas mãos de um brasileiro, que foi o Júnior Cigano dos Santos, de uma forma sem sangue, de uma forma nada impactante, um lindo soco, e ali mostrou, né, a grandiosidade do Ultimate, para quem ainda tinha dúvidas, achando que ou era um evento bárbaro, ou era um evento não tão faraônico, né, não tão superlativo quanto ele realmente é. Ele é um evento extremamente perfeccionista, né, em todos os aspectos. Então ali acho que ficou evidente ficou evidente a grandiosidade do UFC, e também ficou evidente a grandiosidade do atleta brasileiro. Mas ali sim, foi a maior vitrine que eu enxergo para o brasileiro. Uma transmissão ao vivo pela Globo, a primeira transmissão ao vivo pela Globo do UFC, a Globo tendo que dar o braço a torcer, a Globo tendo que dar o jeito dela de tomar o produto UFC para si, para que os outros não usassem, né, porque o UFC já estava sendo exposto, já estava sendo exibido na televisão aberta, e a Globo teve que perceber que esse produto é muito bom, não pode ficar na mão da concorrente, a gente tem que trazer para si, a gente tem que trazer para a gente, e a maneira pela qual a gente vai trabalhar o UFC, aí depois a gente discute. Né, o produto UFC tem que ser nosso. A maneira pela qual a gente vai trabalhar esse produto, depois a gente decide, mas o Ultimate não pode ser da concorrência. E assim, eu acho que eles, naquele momento, colocando o Galvão Bueno, com rejeição ou não, eu acho que eles se dispuseram a colocar o melhor que poderia ser para que a transmissão tivesse o máximo de audiência possível. Colocando o Galvão, eu acho que colocaram um narrador à altura, um narrador de Olimpíadas, um narrador de Copa do Mundo. O Galvão Bueno é sem dúvida o número 1 quando se fala em transmissão, em narração ao vivo. As pessoas podem não achar o melhor, as pessoas podem achar que ele é exagerado, as pessoas podem ter a opinião que for, mas o Galvão Bueno é a referência e é o cara que mais emociona. Então eu acho que o Globo teve essa preocupação em colocar o melhor para narrar a primeira vez que o Ultimate foi transmitido ao vivo pela Globo. E, como não poderia deixar de ser, o brasileiro, o Cigano, foi lá, mostrou o sangue brasileiro, mesmo contundido, conseguiu um nocautaço lindo, foi emocionante e mostrou superioridade no MMA também. Nesse momento, como eu já havia dito, que a gente não tem outras referências em esporte individual, então eu acho que agora o brasileiro pode sim torcer bastante pelo Cigano, pelo Lyoto, pelo Anderson, pelo Minotauro, pelo José Aldo, pelo Shogun, pelo Vitor Belfort. Para mim, esse foi o momento que definiu o MMA como um esporte de aceitação no Brasil, definitivamente.
É isso aí, que legal. Falando um pouquinho sobre MMA Nacional, depois de tudo isso essa aula que a gente está tendo aqui, que você está falando, nós vimos, pelo menos nos últimos anos, um aumento muito considerável de eventos no Brasil. Então, às vezes a gente não percebe essas coisas, mas no caso, a pergunta o que seria, na verdade, é o que os eventos do Brasil precisariam, no caso, em organização, em estrutura, para pelo menos crescerem junto, acompanhar esse crescimento absurdo do UFC e de repente poder trazer eventos de qualidade e também dar oportunidade para os atletas estarem competindo também, porque a gente sabe que o mercado é enorme e tem muitos atletas que querem uma oportunidade. Bom, a pergunta é ótima, Marcelo. A pergunta é super pertinente. A primeira resposta que eu posso te dar é a questão da verba, né? A gente tem uma moeda muito fraca, né? A gente pensando assim, esquece o Ultimate, que o Ultimate ele está anos-luz à frente, né? Então pensando nos eventos inferiores, os eventos que vêm logo em seguida, Strike Force, Bellator, ainda assim são eventos que são pagos em dólar, né? E os patrocinadores são patrocinadores muito grandes. O Strike Force, pelo menos também, está dentro das organizações UFA, então, quer dizer, verba para eles não é problema. Aqui, na nossa realidade, né, ter que lidar com o real e ter que lidar com... eu já nem acho que existe mais a resistência dos grandes patrocinadores, não acho. A gente vê marcas que não têm ligação nenhuma, num primeiro momento, assim, numa primeira análise, não tem ligação nenhuma com o MMA, não são marcas de fightwear, mas marcas que já se associavam ao futebol e agora se associam ao MMA, né? Seja patrocinando o Vitor, seja patrocinando o Anderson, marcas muito grandes e muito poderosas. Então, eu acho que a questão do dinheiro para poder pagar um grande show, para poder pagar um grande card, para poder dar uma bolsa digna, condizente com os atletas brasileiros, seria o grande lance. Não sei o quanto os empresários se esforçam para isso. Eu não tenho dúvida de que se eles pudessem, se eles tivessem essa opção de poder pagar mais, eles pagariam para ter o melhor card possível. Mas só quem sabe as dificuldades para conseguir, para levantar a verba, para poder pagar a bolsa de cada um dos atletas para que monte um card grande, são eles mesmos, né? Mas eu vejo assim que realmente tem uma proliferação muito grande, são várias alternativas, são várias opções, são eventos que vêm crescendo. Você pode ver pelo próprio canal Combate, né, que todo final de semana tem um evento, às vezes até coincidem de acontecerem dois eventos no mesmo dia, um é ao vivo e o outro depois é exibido em VT. Então as opções estão aí, são eventos para a nossa realidade que tem crescido bastante. O Jungle Fight é um evento muito grande, o Shotô é um evento muito grande, o Shotô é o evento que colocou o José Aldo no Ultimate, e o José Aldo é hoje em dia o atual campeão peso-pena, né, o dono do cinturão peso-pena do Ultimate, e que foi a vitrine, né, foi exposto através do Shotô. O Renan Barão é o campeão interino peso galo do Ultimate, também proveniente do Shotô. O Jungle Fight também já colocou diversos atletas no Ultimate, e existem tantos outros, né? O Face to Face, o Ox, existem vários eventos. Agora, é muito difícil quando se existe um evento chamado Ultimate, é impossível não associar, ainda que indiretamente ou inconscientemente, não tem como não fazer uma comparação, entendeu? Então as pessoas sempre vão dar aquela, mesmo que seja inconscientemente, dar aquela diminuída. Porque o Ultimate ele se tornou um espetáculo, né? Ele falando de uma transmissão, é o evento mais televisivo que tem. O ritmo, né? O dinamismo, os anunciantes, enfim, tudo é uma coisa muito grandiosa. Você olha no centro do octógono, tem uma marca como uma das maiores cervejas do mundo, o Harley Davidson, enfim. Todo mundo percebe que ali está o que há de melhor no mundo. O Brasil tem se esforçado para fazer isso dentro da nossa realidade. Para o Brasil, para quem conhece desde 93 não é novidade, mas